Quero pensar sobre o cuidado de Deus para conosco, nesses dias que nós passamos, esses dias tão difíceis. Hoje, desde manhã, eu estava pensando nesse Salmo 91. E analisando alguns versículos dele, alguns textos deste Salmo, nós temos tantas lições para tirar aqui. Mas eu quero pensar, nesse momento, no primeiro verso. O primeiro verso diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Algo que eu tenho pensado, queridos irmãos e amigos, é sobre onde nós estamos descansando, onde nós temos buscado abrigo, onde nós temos buscado refúgio nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias que realmente nos impressionam, dias que realmente nós, creio que não pensávamos viver, não esperávamos passar por isso. Eu falava hoje com o irmão que me ligou e eu estava comentando com ele que eu nunca pensei viver dias assim. Onde você vê tudo parado, onde nós somos recomendados a ficar dentro de casa, onde somos bombardeados todos os momentos só com notícias ruins. Você sabe disso? Você liga a televisão, é só notícia ruim. Você abre o seu WhatsApp, só notícia ruim. É terrível. Parece que os canais de TV têm se especializado em compartilhar notícia ruim toda hora. E muitas pessoas vão se enchendo disso e vão colocando a sua mente, os seus corações, e vão ficando angustiados, preocupados. E eu tenho pensado onde nós temos buscado refúgio, onde nós temos buscado descanso, onde é que nós temos buscado algo para acalmar os nossos corações. Sabe, nós seguimos as recomendações, nós resguardamos em casa, nos protegemos, mas o nosso coração precisa de um lugar para descanso. Nós precisamos de um lugar para refúgio verdadeiro. E a pergunta que eu faço para você, que me acompanha, é: onde está o seu refúgio? Onde está o seu descanso? Nós lemos esse primeiro verso do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele encontra descanso à sombra do Onipotente. Sabe, meus irmãos e amigos, às vezes Deus permite que nós passemos assim, por momentos difíceis, por tempos difíceis. Eu creio que o Senhor está permitindo esse momento sobre a humanidade. Eu creio que Deus permite que nós passemos pelo que estamos passando, porque Ele continua no controle absoluto de tudo, eu creio nisso. E Ele, às vezes, permite que nós passemos assim. E eu creio que Deus usará esta circunstância em nossas vidas para nós podermos aprender a depender somente dEle. Para que nós possamos aprender a viver na dependência exclusiva de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um caos. Você vê que os governantes mundiais estão super preocupados com o que pode acontecer. Eles estão preocupados em todas as áreas, econômica, financeira, e parece que não há uma perspectiva. E aí nós olhamos e pensamos: e agora? O que nós vamos fazer? Então, nós olhamos para a palavra de Deus e nós começamos a pensar: o único lugar que nós temos para recorrer é ao Senhor. É habitar no esconderijo do Altíssimo, porque ali nós vamos verdadeiramente encontrar descanso. E o Senhor usa esses momentos para nos ensinar a depender dEle. Deus trabalha de diversas maneiras nas nossas vidas. Deus trabalha de diversas formas. E uma delas, irmãos, é por meio das circunstâncias. Eu tenho plena certeza, eu tenho essa convicção em meu coração, que Deus permitiu que nós passemos
por isso, nós estejamos passando por isso, para falar com a humanidade, para fazer com que nós venhamos entender, para fazer com que nós venhamos pensar, repensar nos nossos valores, na forma que estamos vivendo, para nós podermos entender de fato, repensar como é que está a nossa vida. E Deus usa as circunstâncias para falar conosco. E esse momento que estamos passando não é à toa, não é um por acaso, não. Eu creio, isso é uma convicção minha. Eu creio que Deus está usando e vai usar essas circunstâncias que nós passamos para falar com a humanidade. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, o que mais nós queremos é um refúgio. O que mais nós queremos é um lugar de paz, um lugar de segurança. E é nesse momento que surgem várias reações. Nós estamos vivendo esse caos. Nós estamos passando por isso. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, no lugar que você me acompanha. Alguns lugares são mais afetados do que outros, mas de uma forma geral, o Brasil e grande parte da humanidade está vivendo essa pressão psicológica, emocional e de todas as áreas. Estamos vivendo uma grande tempestade. E o que mais nós desejamos, o que mais o homem e a mulher precisa é de um refúgio. E nós temos proclamado isso aqui. Nós temos usado esse canal para falar com você que me acompanha, para falar com as pessoas que nós precisamos de um refúgio, o refúgio que nós vamos encontrar descanso, alívio. É só o nosso Deus. É só o Senhor que pode trazer esse alívio. É só Ele que pode trazer esse descanso. Hoje eu tive que ir ao supermercado. Eu encontrei uma senhora e essa senhora estava falando que não encontrava álcool em gel para comprar. E ela falava assim: ah, meu filho, eu não preciso disso mais não. O meu descanso, o meu refúgio, ela usou essa expressão, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai me proteger. Não é esse negócio de álcool em gel nas mãos, não. Uma senhora bem humilde, bem simples. E ela usou essa expressão. Meu refúgio, que vai me proteger, é o meu Senhor Jesus Cristo. E eu estava pensando que, é claro que nós sempre, se possível, usamos álcool em gel, não é? Apesar da escassez. Mas é uma realidade isso. Nosso refúgio, que nos protege, que nos guarda, não é o meu álcool em gel, não é a minha quarentena. Fazemos isso para cumprir as determinações, as regras de higiene, mas o que nos protege, nosso refúgio, que nos guarda, o que traz alívio ao nosso coração, que vai nos trazer descanso em meio a essa tempestade, é o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, esses momentos trazem vários tipos de reações. Existem pessoas agora, e talvez esteja até falando com alguém assim, que desesperam, que se preocupam, que choram, ficam deprimidos, que têm medo. A tempestade gera vários tipos de reações. Mas eu gostaria muito que você, a sua reação em meio à tempestade, fosse confiar, abrigar-se em nosso Deus. Porque lá você vai encontrar descanso. Porque lá você vai encontrar o verdadeiro refúgio para a sua preocupação, para o seu medo em meio a toda essa tempestade que nós passamos. Existem pessoas que estão buscando livrar dos seus problemas, dos seus medos, confiando em si mesmas, na sua própria capacidade, nos seus cuidados. Outros no pensamento positivo, não é? Vamos, na sua força de vontade, vai resolver. Outras pessoas tentam esconder-se da realidade, não é? Como se não tivesse acontecendo nada, como se estivesse tudo bem. E assim por diante, as pessoas buscam o alívio de tantas formas. Mas, sabe, existe um grupo de pessoas. Eu queria muito que você que me acompanhasse, que me acompanha, fizesse parte desse grupo de pessoas. Existe um grupo de pessoas que diante das lutas,
das aflições, lembram-se, descansam nos braços do nosso Deus. Existem pessoas que vivem os mesmos problemas que você, porque a mesma quarentena que você tem aí, eu tenho aqui, as mesmas ameaças do vírus nós temos, passamos pelos mesmos medos, preocupações, mas existem pessoas que encontram refúgio, descanso em meio a essas tempestades nos braços de Deus. Sabem que precisam ser fortes para resistir às provações, mas buscam não resolver sozinhos, não desesperar, não querer achar uma solução, uma base aqui nesse mundo, mas entenderam que somente Deus pode ser um refúgio verdadeiro, somente Deus pode trazer descanso de verdade, somente Deus pode trazer alívio em meio ao caos que nós estamos vivendo. Existem pessoas que têm feito assim. E eu queria muito que você que me acompanha agora fosse uma dessas pessoas. Sabe, fosse uma dessas pessoas que vive esta realidade, que tem encontrado o refúgio verdadeiro em Deus. Seja uma dessas pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo. E é interessante observar esse primeiro verso do Salmo 91, que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar fala de morada, habitar fala de demorar, de estar ali, para que você possa encontrar descanso na sombra do Onipotente. Você precisa habitar, como diz o primeiro verso, habitar no esconderijo do Altíssimo. Sabe por que muitas pessoas não encontram descanso? Sabe por que muitas pessoas, até mesmo religiosas, até mesmo que têm as suas religiões, os seus hábitos religiosos, cristãos, muitos não encontram descanso? Porque nós vivemos num país onde a grande parte são cristãos. Nós vivemos num país onde a grande parte são cristãos, e eu estou falando do cristianismo de forma geral. Sabe por que muitos não conseguem encontrar descanso? Porque não habitam. Esse verso nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É habitar lá, é depender somente de Deus, é se esconder somente no Senhor, é saber que há os movimentos, há aquelas pessoas que estão aí cuidando, mas sabe o que vai trazer alívio de verdade para nós, para o nosso coração, para as circunstâncias que vivemos? É o Senhor Deus. Só Ele é o alicerce seguro, só Ele pode trazer alívio de verdade, só Ele pode trazer descanso verdadeiro para os nossos corações. Eu volto a dizer e tenho repetido isso em todos os momentos que nós temos aqui. Em nenhum momento eu ignoro a seriedade do que nós passamos. Em nenhum momento nós ignoramos que esse tempo que nós estamos passando é um momento sério. Nós não ignoramos que o problema existe. Nós não ignoramos que às vezes você que trabalha, você que é um pequeno empresário, você que trabalha por conta própria, você olha e fala: e agora? Eu não estou produzindo, eu não estou tendo a minha renda. Nós não estamos ignorando esse fato, de fato existe. Mas eu quero muito, mas muito que você entendesse que o que vai trazer alívio para o seu coração é você estar lá, descansando na sombra do Onipotente. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe dos nossos riscos. Deus sabe do que você precisa. Então, se abriga nele. Descansa nele. Sua preocupação não vai adiantar. Seu medo não vai adiantar. E a gente não vai resolver sozinho. Tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que nós não vamos sozinhos. Agora nós podemos descansar. Nós podemos descansar no meio da crise, quando eu estou lá, deixando tudo com o Senhor. Quando eu estou lá, deixando tudo para que Deus cuida. Sabe, eu quero muito que você faça parte dessas pessoas que já deixaram tudo nas mãos de Deus.
Não é ser irresponsável, mas ser confiante nos cuidados de Deus. E se você faz parte dessas pessoas que já deixou tudo com Deus, saiba de uma coisa: Deus está com você nesse momento mais difícil que você possa estar passando. Deus está com você. Talvez as perspectivas não são boas humanamente falando, mas Deus está conosco. E se Deus está conosco, isto é o suficiente. Se Deus está conosco, isso nos basta. Se Deus está conosco, nós não precisamos temer a mais nada. Nós não precisamos temer as más notícias. Nós não precisamos temer ao que possa acontecer. Deus está conosco. Talvez você pode até não sentir, não é? Eu sei o que é isso. Talvez você pode até não sentir e falar, Paulo, mas eu não sinto isso. Eu não sinto. Sabe, talvez você pode pensar isso. Mas sabe, Deus prometeu. Ele prometeu para nós, na sua palavra. Ele disse assim, nunca te deixarei e nem te desampararei. Isso é promessa dele. Você acredita nas promessas de Deus? Você acha que Deus só fala a verdade? Você acha que Deus cumpre o que Deus promete? Você crê nisso? Você acredita que o que nós temos na palavra de Deus é a verdade? Se você acredita na Bíblia, se você acredita nas promessas de Deus, então não tem motivo para ter medo. Não tem motivo para estar preocupados, porque Ele prometeu, Ele falou, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Deus sempre cumpre o que diz. Deus cumpre o que diz, Ele é fiel para cumprir, Ele zela pela sua palavra. Eu sei que muitas vezes você pode se sentir sozinho nessa jornada. Eu sei que muitas vezes nós podemos sentir que estamos sós. Nós podemos sentir, mas parece que eu não vejo saída. E eu sei que às vezes nós podemos sentir isso. Mas deixa eu te falar, não confie em sentimentos. Grande problema nosso é que nós somos muito sentimentais. Eu tenho dito que nós somos de uma geração muito almática. Sabe? A alma fala de sentimentos. Nós somos almáticos. As pessoas querem sentir. E é nesse sentir, e agora eu falo com muita seriedade, é nesse sentir que só mexe com emoções, é que muitas pessoas têm sido enganadas, sabia? É nesse sentir, mas eu não sinto, ou eu quero sentir, é que muitas pessoas têm sido enganadas, e muitas vezes por líderes religiosos, que aproveitam desse sentimento das pessoas para iludi-las, para enganá-las, para explorar muitas vezes. E exploram a boa fé das pessoas muitas vezes, porque querem levá-las a sentimentos, a sentir. Nós não podemos deixar ser almáticos, nós precisamos ser espirituais. Sabe, nós precisamos entender que a forma que Deus fala é espiritual. Às vezes nós nos sentimos sim sozinhos. Às vezes nós sentimos sim que estamos sós. Às vezes nós não conseguimos sentir esse cuidado de Deus como nós temos falado aqui. E eu volto a dizer, não confie em sentimentos, confie no Senhor. Confia nele. Confie no Senhor e nas promessas dele. Se você tem ele como seu Senhor, como seu Salvador, não precisa ter medo. Mesmo que você sinta sozinho, ele está cuidando. Ele está zelando. Confia no Senhor. Ele prometeu estar conosco. Nós não estamos sozinhos. E Ele promete, na sua palavra, Ele prometeu, Ele vai endireitar todos os caminhos. Eu estava pensando nesse texto. Esse ano está tudo bagunçado, não é? Eu estava falando esses dias que 2020 está todo bagunçado, toda fora do que nós planejamos, não é? Parece que os caminhos que nós traçamos para 2020 saíram tudo da nossa organização. Mas eu estava lembrando de um texto que nos fala assim, Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixa Deus, Ele vai organizar tudo. Ele vai endireitar tudo. Ele vai colocar tudo nos seus caminhos. Nós precisamos aprender a descansar nele, a confiar nele. Ele vai colocar tudo. Ele vai voltar tudo para o lugar. Nós possamos aprender a descansar. Nós fazemos os nossos planos, diz a Bíblia, mas a resposta certa vem do Senhor e Ele vai colocar tudo nos seus devidos caminhos. Que nós possamos descansar nele, crer nos cuidados dele. E na hora certa, Deus vai estar intervindo, agindo. Eu tenho orado, eu tenho clamado para que Deus possa intervir. Sei que você também tem orado para que Deus possa intervir e, sabe, acalmar. Deus tem poder para aplacar esta pandemia. São tantos quadros, não é? Perspectivas de tragédias. Eu tenho pedido a Deus que intervenha, que isso não venha acontecer. Deus tem poder para isso. Mas sabe, nós clamamos a Deus, mas sujeitamos a sua vontade soberana e sabemos que os planos dele são maiores do que os nossos. E Deus não diz que nós não passaríamos por problemas. Deus não diz que nós não teríamos dificuldade em nenhum momento. Mas Ele prometeu estar conosco em meio a todos esses momentos. Ele prometeu estar conosco quando nós passarmos por dificuldades. E é isso que nós temos que crer e descansar. Podemos passar, podemos enfrentar momentos difíceis, mas nós temos o Senhor ao nosso lado em todos os momentos. E que nós possamos ter Ele como nosso refúgio, nosso abrigo, em meio a esse caos que nós vivemos. Descansar nos cuidados do Senhor. Ter nele lugar de refúgio. Ter nele nosso abrigo. Sabe, não é seguir a onda da mídia, não é sair acreditando em tudo que você vê, não é sair sendo levado por tanta notícia ruim, porque você liga o noticiário, é só notícia ruim atrás de notícia ruim. Não é? Parece que só até a notícia que era para ser boa, eles transformam em notícias ruins. Não se deixe ser levado por isso. Faça de Deus o seu refúgio, o seu abrigo, porque Ele sim pode trazer descanso. E eu volto a ler, encerrando a nossa reflexão aqui, o primeiro verso do Salmo 91 que nós temos pensado nesse momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habite lá, no esconderijo do Altíssimo. Mas habite, não passa por lá só não. Não fale só Deus quando você tiver uma necessidade. Não fala só o nome de Deus quando tiver um problema. Habita lá. Deus é Deus de relacionamento. Ele quer ter relacionamento conosco. Tanto é que quando Deus estabelece a comunhão conosco, e o próprio Senhor Jesus ensinou isso na oração que Ele ensinou, Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Porque Deus é Deus de relacionamento, é estar junto. E aqui o salmista diz, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando eu habito lá, eu encontro descanso. Eu encontro descanso. Que você possa encontrar esse descanso habitando no esconderijo do Altíssimo. Tenha esse relacionamento com Deus. E você vai encontrar descanso. Descanso no meio do caos. Descanso no meio da tempestade. Descanso nos momentos mais difíceis. Nós vamos encontrar esse descanso. Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Você possa pensar nisso. Depois tire um tempo, leia esse salmo, medita nele. Nós temos muita coisa boa aqui. Nós poderíamos prolongar muito essa meditação, mas eu vou encerrar aqui. Mas eu queria muito que você pensasse nisso. Em meio à tempestade, Deus usa para falar conosco. Eu tenho plena certeza, eu tenho uma convicção no meu coração que nós vamos passar por essa pandemia. Já já nós vamos vencer isso, eu creio nisso. Mas nós nunca mais seremos os mesmos. Eu espero isso. Espero que quando passar isso, a nossa forma de viver, as nossas prioridades, o nosso relacionamento com Deus possa ser outro.
possa ser com mais compromisso com Deus, com mais compromisso com o nosso próximo, não é? Nós perdemos muita coisa que a gente quase não dava valor mais. Nós possamos repensar em tudo isso e viver uma vida no centro da vontade de Deus, comunhão com Ele, habitando no esconderijo do Altíssimo, para poder descansar na sombra do Onipotente. Deus te abençoe, te guarde, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração e eu creio que Deus vai acalmar essas perspectivas ruins que existem aí. Vão cair por terra e não vão ser tão graves, tão grandes quanto é noticiado. Eu creio numa intervenção divina, tenho orado por isso, mas nós cremos e descansamos nos cuidados do Senhor. Forte abraço, Deus te abençoe grandemente.